Olá, tudo bem? Eu te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre autorresponsabilidade. Muitas pessoas hoje não se autorresponsabilizam pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, pelos seus problemas, pelos seus valores, pelas consequências dos seus atos. Mas nós que somos cristãos, que lemos a palavra do Senhor, nós vemos que Deus, ele requer de nós essa autorresponsabilidade para que haja mudança, para que haja transformação e para que haja melhoramento da nossa vida. Sem autorresponsabilidade não há como haver mudança na nossa vida. Porque toda vez que você não se autorresponsabiliza pelas suas escolhas e pelas consequências delas, você não está admitindo que em você está a oportunidade de mudança, em você está a oportunidade de transformação. E isso acaba nos trazendo muitos prejuízos. Quando nós não nos autorresponsabilizamos, nós não aceitamos as mudanças que precisam ser feitas. Porque qualquer pessoa só pode mudar quando ela reconhece aonde ela está errando. Quais são as escolhas que ela está fazendo que não está permitindo que ela tenha o crescimento, o amadurecimento, a mudança que ela tanto deseja? A palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, está escrito assim: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. O que Deus está falando? Honrar a Deus é viver na verdade. O que é a verdade na nossa vida? É a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade na nossa vida é o que nos faz honrar a Deus e vivermos na verdade. Enquanto nós culpamos outra pessoa, enquanto nós não nos autorresponsabilizamos pelo nosso erro, as consequências elas vão estar nos alcançando e não vão estar nos transformando. Porque toda vez que você se autorresponsabiliza por algo, é a oportunidade que Deus nos dá para que haja transformação na nossa mente, para que haja consciência que vai nos trazer ao arrependimento. E esse arrependimento vai nos levar à mudança. Sem esse reconhecimento, sem essa autorresponsabilidade, eu e você jamais alcançaremos outros degraus na nossa vida. Porque quem não reconhece erro, não reconhece que precisa mudar, se transformar e se deixar modificar por Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito: acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Então, não adianta nós queremos mudança e transformação se nós verdadeiramente não reconhecermos o nosso erro. Quando Deus se apresentou a Adão e a Eva lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 11 em diante, está escrito assim: e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que você me deu por companheira, por ajudadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: por que fizeste isto? E ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Então você vê que essa falta de autorresponsabilidade, ela foi instalada no jardim, ali no Éden. Adão, ele não se responsabilizou pela ordenança que Deus deu a ele. Deus falou para ele: eu te ordenei que não comesse do fruto dessa árvore. E ele disse assim: a mulher que o Senhor me deu. Então, o Senhor pode ser culpado, a mulher pode ser culpada, mas eu não. Eu sou vítima. Entende? Eu fui enganado. Eu fui manipulado. Ele se exime da sua responsabilidade. Ele joga a responsabilidade do erro dele em Deus e na mulher.
E quando Deus pergunta para a mulher, por que você fez isso? Ela não disse, os meus olhos se abriram e eu vi que aquele fruto era saboroso, era bonito de se ver. Ela diz, foi a serpente que me enganou. Entende que ela também não se autorresponsabiliza por aquilo que ela fez, que ela escolheu fazer? Na ignorância dela, ela escolheu desobedecer à voz de Deus por aquilo que ela viu. E quando Deus a questionou, ela não reconheceu o seu erro. Ela jogou a culpa em outra pessoa. E quantos de nós estamos vivendo assim hoje? Não estamos nos responsabilizando pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Estamos sofrendo consequências de erros que poderiam ser, da nossa parte, reconhecidos, colocados diante do Senhor. E com a força que o Espírito Santo nos dá por ser consolo, auxílio na nossa vida, podemos mudar essa história. Não é o Espírito Santo de Deus que vai chegar e vai fazer a escolha por mim e por você. Não é o Espírito Santo de Deus que vai escolher por mim e por você. A única coisa que ele vai fazer é nos auxiliar naquilo que é a verdade da palavra do Senhor, para que haja consciência da nossa parte, para que haja arrependimento da nossa parte, para que haja mudança na nossa mente. E por haver mudança na nossa mente, nós nos autorresponsabilizarmos e escolhermos mudar a rota, mudar o trajeto. E escolhermos, não com a nossa força e nossa capacitação, mas com a força que o Espírito Santo nos dá, a escolhermos melhor o caminho que nós vamos seguir. Então, se você é uma pessoa que é vítima, você está no trabalho e quando acontece algo de errado, nunca foi você. Se você está dentro da sua casa e algo acontece de errado, nunca é você. Se você está em relacionamentos, coisas acontecem de errado e nunca é você, cuidado. Provavelmente você esteja vivendo nessa falta de responsabilidade própria. Você está anulando a sua verdade, as oportunidades que você tem de reconhecer, de se transformar e amadurecer e crescer. Toda vez que algo acontece, que você se autorresponsabiliza por aquilo, não é perda, não é prejuízo, é crescimento e transformação. Nós só amadurecemos quando nós tomamos responsabilidades que cabem a nós de mudarmos, porque nós não conseguimos mudar as outras pessoas. A única pessoa que nós conseguimos mudar, se tivermos autorresponsabilidade, consciência e humildade para nos arrependermos e reconhecermos, é a nós mesmos. Então pare, pense e analise e veja se a sua rota está como a rota de Adão e de Eva. E se tiver, peça perdão ao Senhor. Reconheça que você está nesse lugar, mas que você não quer permanecer nele. Comece a se autorresponsabilizar por coisas pequenas, para que você consiga se autorresponsabilizar por coisas grandes. Para que você possa viver na verdade do Senhor e honrar a Deus. Porque toda vez que nós escolhemos não nos responsabilizar pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas e pelas nossas consequências, nós não estamos honrando a Deus porque não estamos vivendo na verdade. E toda vez que eu e você escolhemos não viver na verdade, nós estamos dando legalidade para o diabo atuar nas nossas vidas, para a destruição atuar nas nossas vidas, para que nós sejamos expulsos do lugar de privilégio que Deus nos colocou. Então pare e reflita. Só você pode examinar a você mesmo. Eu não posso. Eu só posso examinar a mim mesma. Então faça essa reflexão sobre a sua vida. Eu sei que o conteúdo foi pequeno, mas ele foi grande em valor e ele pode transformar a sua vida. Se você olhar para você e você ver que você tem sido negligente na autorresponsabilidade da vida que você tem vivido. E se você se arrepender conscientemente e voluntariamente ir para esse lugar de se autorresponsabilizar,
para que você possa viver as mudanças e as transformações que Deus tem para a minha e para a sua vida. Lembre-se, sem autorresponsabilidade não existe crescimento, não existe verdade. E se você não está andando em verdade, você está andando na mentira. E toda mentira é uma oportunidade para o inimigo continuar trabalhando na sua vida, te deixando cego, te deixando cega e te impedindo de chegar aonde você quer chegar. Então, entre a dor de viver paralisado, viver vitimizado, viver negligenciado por todos os ambientes à sua volta, escolha a dor de olhar para dentro de você, reconhecer aonde você tem errado, aonde você tem negligenciado, aonde você não tem se autorresponsabilizado. E escolha conscientemente, voluntariamente, intencionalmente, reconhecer diante de Deus que você está pecando aí, para que você possa tirar todas as garras e influências do inimigo sobre a sua vida, para que você possa avançar no reino de Deus, avançar em verdade. Crescer dói, mas crescer é o que vai te tirar do lugar da mesmice que talvez você esteja vivendo há anos. Então escolha as suas guerras, e escolha com sabedoria, com autorresponsabilidade, porque guerra todos nós estamos enfrentando. Agora, quando nós temos autorresponsabilidade, nós escolhemos as guerras que nós queremos viver. Guerras que têm verdade ou guerras que têm engano? Guerras que vão nos levar a crescer ou que vai nos paralisar? Guerras que vão nos fazer amadurecer e reconhecer que nós precisamos de mudança e transformação diária, ou que vai nos isentar e nos manter cegos nos lugares de falta de visão e de Deus. Então só você pode parar, pensar e analisar aquilo que você tem escolhido para você. Lembre-se, a autorresponsabilidade é difícil de fazer, mas ela te liberta, te transforma, ela te dá asas para que você possa chegar mais perto do Senhor. Um grande abraço, fica com Deus, curte e compartilha esse vídeo. Se ele falou ao seu coração, deixe a sua mensagem aqui embaixo. Um grande abraço, fica com Deus, que o Senhor continue nos abençoando.